Ei, minha gente, beleza? Sejam bem-vindas aqui para o nosso décimo primeiro encontro do Comida de Pensar e penúltimo. Estamos caminhando aí para o finalzinho e hoje, no curso Comida de Pensar, a gente vai ainda, né, abordar o módulo Ação e Pensamento e dessa vez voltado muito mais para ação. E a próxima aula a gente vai deixar reservada para esse tema final que baseia, aliás, o nosso conceito do curso, que é o pensamento. Então, neste momento, a gente vai abordar identidades gastronômicas. E o que é isso, né? É um tema muito estranho. Tem muita gente tem muita dificuldade, inclusive na academia, né, de conseguir situar essa questão identitária. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre ela, porque afinal de contas a gente está vivendo um momento em que identidade se tornou uma disputa das principais, né, dentro da esfera pública. Então você tem conflitos que são identitários, né? A gente pega, por exemplo, as pautas identitárias e a gente vai ver que isso desperta vários ânimos, né? Tanto para a defesa, principalmente de minorias e direitos humanos, como também para o ataque, né? Dentre eles o e famoso e ficcional ataque à família brasileira, né? A partir da inclusão de outras formas de relacionamento e outros arranjos familiares que não são baseados em marido, mulher e filhos. E aí eu não estou falando nem só da causa LGBTIQA+, mas estou falando também da configuração básica da família brasileira, que é, em muitas vezes, formada por mãe e filhos, sem a figura paterna. Então, isso muitas vezes, quando a gente traz a pauta identitária para a conversa, a gente esquece, convenientemente, né, de trazer essa questão tão crítica e tão pouco enfrentada pelos grandes defensores justamente da família tradicional brasileira. Enfim, não vamos nos alongar nesse tema especificamente. E a gente vai. Aqui tem algumas figuras que eu coloquei para vocês no slide, ó. São figuras, enfim, ativistas, né, da gastronomia, né? Então você tem uma galera aí representando talvez várias facetas, né, e várias formas de atuação, desde o pessoal aqui que trabalha num café chamado Objeto Encontrado, cuja produção que eles usam para o café é quase totalmente vinda da agricultura familiar, especificamente da produção do MST, e ali em cima o Gastromotiva, né? David Harris, que toca esse projeto, inclusive o projeto do refeitório em São Paulo, no Rio, não sei onde é, de gastronomia social. Vamos falar sobre esses temas hoje. Identidades gastronômicas, ativismos e política pública. Aqui temos o José Andrés, ele é uma figura, né, um chefe porto-riquenho, né, radicado nos Estados Unidos. Porto Rico é dos Estados Unidos, né, tem essa questão aí. Enfim, ele tem essa ascendência hispânica e ele é um grande destaque hoje, principalmente agora, no meio da pandemia, que ele é famoso, já era famoso, né, por fazer grandes banquetes sociais, né, para poder alimentar a população pobre. E na pandemia, no meio da pandemia, ele realizou um desses para a população em situação de rua, né? Então ele é uma figura muito conhecida por fazer esse tipo de ação. Então a gente vai falar hoje sobre uma gastronomia, e é gastronomia sim, gente, é uma gastronomia que precisa ou que se apoia não só na narrativa do restaurante. O restaurante, ele não mais é, ou ele não é somente o responsável, o protagonista que vai trazer a prerrogativa da gastronomia, como a gente começou a compreender a partir da Revolução Francesa. E no próprio curso de gastronomia, principalmente, tem sido um foco de discussão acerca acerca de como que se sai ou como se livra-se ou como podemos nos livrar dessa bolha, sair dessa bolha da gastronomia.
No curso de gastronomia, há algumas indicações, isso eu falo de um modo mais geral, tá? Há cursos e cursos, alguns mais engajados, por exemplo, há outros menos, mas como é um curso tecnicista, né, um curso tecnólogo, na verdade, ele é um curso que vai se limitar, então, justamente a esse entendimento da gastronomia como o serviço ou então a relação comercial que acontece a partir da alimentação. Ou seja, é uma formação de fato de empresários, ou então de cozinheiros, ou então de gente para atuar no setor de hospitalidade, de modo geral, dentro dessa camada de venda e consumo, pois a gastronomia ela é muito mais que isso. Então a gente está aqui apresentando, trazendo esta outra faceta que é importantíssima para a gente conseguir andar para frente. Para a gente poder avançar na discussão identitária, gastronômica, daqui a pouco vocês vão entender do que a gente está falando, né? A gente tem que fazer criar uma cama, né? Fazer uma pequena introdução acerca do próprio sujeito moderno. O que é o tal do sujeito moderno? É o termo utilizado, muito utilizado na academia, principalmente nos estudos sociais, das ciências sociais, né? Para localizar a nós, no tempo histórico. Então, quando fala sujeito moderno, e aí eu vou explicar daqui a pouco um pouco melhor, ele está falando justamente de nós, a partir de nós que eu digo do nosso tempo, né, dos últimos 2 séculos, talvez, um século e pouco, né, de um século para mais, né, talvez no final dos anos do século XIX para cá, a gente tem o advento desse sujeito moderno. O sujeito moderno é um sujeito em crise. Daqui a pouco vamos falar da crise. Primeiro, vamos falar das gerações. O que acontece? O sujeito moderno é o sujeito que a gente consegue identificar hoje por meio de gerações. A gente não tem hoje muita. A gente não consegue fazer uma volta ao passado tão eficiente para tentar resgatar como foram as gerações anteriores à nossa, da forma como a gente faz hoje, ou da forma como a gente faz, pelo menos desde os anos 50, que é a geração aí dos baby boomers, anos 40, 50, né? Final dos anos 40. Por quê? Porque no século XX, o que acontece é que as transformações começam a ficar muito aceleradas. Então a gente começa a ter transformações muito abruptas, muito grandes, de uma década para outra. Algo que no século XXI agora, a gente já tem essas modificações praticamente de um ano para o outro, não é isso? Se a gente pegar esse ano, inclusive, né, por força da pandemia, a gente teve uma mudança radical, né, de estado de espírito, uma mudança radical de relacionamento, né, de formas de relacionamento, a partir de uma crise sanitária, mas também favorecido pela nossa grande tráfego, grande facilidade em lidar com os novos instrumentos digitais de comunicação. Então, agora, essas mudanças, essas transformações acontecem ainda mais rápido. Então, se a gente for pensar nas gerações, a gente vai lá, ó, nos baby boomers. Baby boomers tem esse nome, né? Que boom é de explosão, né? De algo que multiplica-se assim nesse sentido. Então, os baby boomers é porque tem uma explosão de bebês, e aí pensando muito nos Estados Unidos, né? Principalmente na cultura da classe média americana e europeia, você tem esse baby boom, ou seja, nascem muitas crianças, nascem muitos bebês, logo ali depois, no final dos anos 40, que é justamente o momento do pós-guerra. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial e com a industrialização voltando a um vigor muito grande, ele empodera a classe média, portanto, sentindo-se confortável, entendendo que já passou a guerra e aquele tempo seria de bonança, então faria muitos bebês. Então, a classe média americana e europeia, e aí, claro, refletindo, né, na nossa América Latina como um todo, ele vai, então, permitir essa explosão demográfica nos países. Com isso, você tem uma geração
que é muito apegada a esses valores da família. Então a gente pode ver isso nas próprias narrativas do cinema norte-americano, principalmente, que no Ocidente é o cinema principal, né? O cinema hegemônico, né? A narrativa que a gente consome. Então, no cinema americano, toda a narrativa, principalmente da televisão, né? Não só do cinema da televisão, e isso repete-se no Brasil, ele vai falar ou ele vai se referir à classe média como essa classe, né, que é burguesa, né, ou pequena burguesa de alguma forma. As novelas brasileiras, a partir dos anos 60 e 70, elas vão reproduzir isso, né? É claro que os baby boomers serão então procedidos pela geração X, também chamada ou conhecida como geração Coca-Cola, que é a geração aí dos anos das crianças que nasceram nos anos 70, nos anos 60, né, entre 60 e 70, e que então chegaram à maturidade já nos anos 80. Então você tem a geração X indo aí até mais ou menos 1979 ou 1980, né? Normalmente o marco é 79. E aí é uma geração que é pautada justamente por essa linguagem pop. Então a Coca-Cola é quem carrega a linguagem do pop. Isso aí somado à era do videogame, à era do VHS, enfim, à era do cinema, da nova era hollywoodiana, que termina-se então uma era clássica, e agora o cinema passa a ser um pouco mais subversivo, só que também um subversivo muito aliado às estéticas da música e da cultura pop como um todo. A própria contracultura se mistura com a cultura. E depois vem a geração Y, né? Os millennials, famosos millennials, que é a galera que nasce, então, a partir de 80, 81, e que vai, então, alcançar o seu ápice, né? De, enfim, de reconhecimento, né? Como geração millennial, a partir dos anos 90. Em seguida, a geração Z, que é a geração nascida, né? Entre os anos 90 e o início dos anos 2000. Agora já se fala na geração alfa, que é a geração, então, das crianças que estão nascendo, então, já na segunda década do século XXI. Então, aí também é outra geração que vai se reconhecer no tempo e no espaço, se conhecer como existência, como linguagem própria. Eu estou falando isso, gente, por quê? Porque esse fator geracional é o que vai moldar também o nosso comportamento, o nosso entendimento de nós mesmos. E é como a sociologia também consegue reconhecer esses novos arranjos sociais, né, a partir das relações. O que acontece? A linha geracional, né, a linha do tempo geracional, ela mostra que nós, o sujeito moderno, estamos em constante deslocamento. A gente está sempre procurando se reconhecer no mundo social e no mundo cultural. Por isso que há traços muito distintos entre cada uma dessas gerações e que faz haver até uma pequena guerra, né, entre as gerações, porque esses millennials, né, ou então essa geração nova, né, ela está fadada, né, a morrer, não sei. Bom, era mesmo a geração X, né, o pessoal da rebeldia. Ou então era correto no nosso tempo, a geração dos baby boomers, que é a geração careta, digamos assim. Então, enfim, você vai ter esses vários espaços de reconhecimento. E é assim que a gente se forma, a partir do nosso reconhecimento no mundo social e no mundo cultural. Perfeito? E aí a gente pode falar sobre identidade cultural. O que, afinal, é uma identidade cultural? Porque a gente fala de identidade gastronômica, gente. Só que antes da gente pensar numa identidade gastronômica, considerando que a gastronomia é cultura, perfeito? Ela vai ter que, então, se submeter à ordem cultural. Só que a identidade cultural é justamente esse conceito inconcluso. Ou seja, qualquer julgamento, alegação que a gente possa fazer, já diria o Stuart Hall, ela vai ser muito limitada. Ela provavelmente vai ser refutada brevemente, porque a gente não sabe o que vem depois. A questão é, na identidade cultural, a gente vai observar
que a gente tem 3 concepções históricas para poder pautar essa nossa discussão. Vamos lá a essas concepções. Primeiro, quando a gente tem, então, uma ideia de identidade, não é muito tempo atrás, tá, gente? É mais ou menos ali no iluminismo, né? Que é quando a gente se reconhece ou quando a gente se percebe como esse sujeito capaz, um sujeito dotado de razão, dotado de consciência e capaz de promover mudança a partir do seu próprio impulso e não depender do impulso externo. Então, identidade pessoal começa a aparecer aí, porque até então você tinha sociedades que eram arranjadas em torno de identidades coletivas, em torno de grupos, mas no sentido de nós fazemos parte daquele grupo de um modo acéfalo. A gente não tem autonomia. E aí a grande discussão é que, quando Nietzsche falava Deus está morto, é justamente esse marco do iluminismo que causa muito estranhamento, principalmente para o povo cristão hoje, porque não entende, na verdade, o momento histórico e nem o que ele queria dizer, né? Com Deus está morto, toma aquilo como ofensa, né? Estão matando Deus. Na verdade, quando Nietzsche afirma que Deus está morto, ele não está falando que ninguém matou Deus. Ele está falando que o ser humano conseguiu se olhar e não depender mais desse elemento de sabedoria superior ou desse elemento metafísico, digamos assim. Ou seja, ele não é mais dependente dessa figura que a gente, na nossa tradição judaico-cristã, costumou chamar de Deus. Então, não era algo acerca de religião ou de religiosidade, mas era muito mais acerca do domínio da sabedoria e do domínio da informação pública. Ou seja, você não tinha mais a igreja como centro de poder ditando como você deve pensar, ser ou agir. Você começa a ter repúblicas que vão começar a permitir que o sujeito tenha sua própria ação, seja ele próprio um instrumento de mudança, ou seja, ele tem alguma autonomia. E por isso que ele começa a criar uma determinada verdade, e Nietzsche vai então chegar ao entendimento que ficou muito conhecido, né, do super-homem, ou seja, o homem como um ser absolutamente capaz, independentemente de qualquer ser metafísico. Então, a ideia do iluminismo, desse sujeito iluminista, é de um sujeito que se entende como indivíduo. Ou seja, eu tenho minhas próprias características, eu tenho minha própria verdade, eu posso acreditar no que eu quiser. O sujeito sociológico já é uma evolução, e aí quando eu falo de evolução, não estou falando se é para melhor ou para pior, tá, gente? Não tem um juízo evolucionista aí do termo perigoso, né? É muito mais um termo para a gente falar que, em consequência, né, então, a nossa sociedade caminhou para poder criar o sujeito sociológico. E aí, a partir desse momento, a gente tem uma consciência acerca da nossa relação com a sociedade, nossa relação com o outro e nossa relação também com o poder público, por exemplo. Então, ele vai refletir, o sujeito sociológico vai refletir a complexidade do mundo moderno e vai formar a sua forma de agir e pensar não mais a partir dessa verdade pessoal ou individual, esse senso de ser de super-humano, né, super-homem, do sujeito iluminista, mas será sim um sujeito que vai ser forjado também pelo ambiente que o circunda. Então, tanto o seu espaço interior como o seu espaço exterior. E aí, Stuart Hall, que é quem vai trazer essas 3 concepções históricas, tá? A bibliografia é essa, a referência, ele traz o sujeito pós-moderno, que é fruto de uma identidade fragmentada. Olha aí as gerações que a gente acabou de citar, fazendo muito sentido. Esse sujeito ele tem múltiplas identidades que são contraditórias, temporárias e cambiantes. Olha só que louco que somos, minha gente. É por isso que temos essa forma de agir hoje de um modo tão complexo, tão mais complexo que esse sujeito sociológico, que é o sujeito pós-Revolução Francesa,
A gente tem um sujeito pós-moderno, que é esse de agora, um sujeito que é inconformado, inclusive com aquilo que ele gosta. No outro dia ele pode não gostar mais, sabe? Ele pode deixar de ser. Se a gente for pegar um exemplo muito rasteiro para a gente poder tentar entender esse fenômeno no nosso campo das mídias digitais, a gente vai perceber que as biografias de rede social das pessoas mudam, pelo menos, estou falando das pessoas que usam, né, as redes sociais, tá? Porque tem gente que colocou aquilo quando fez a inscrição na rede social e deixou lá, deixou quieto. Mas, basicamente, as pessoas mudam ao menos 2 ou 3 vezes por ano esta biografia, quando não muito mais que isso, sabe? A Greta Thunberg, que é ativista, jovem ativista ambiental sueca, ela começou a mudar no momento lá das tretas com Trump xingando ela e ela criticando o governo Trump e tal. Ela começou a mudar a sua biografia no Twitter a partir dos comentários maldosos que o Trump fazia contra ela. Então ela mudava a cada momento. Eu não estou falando que isso seria talvez o reflexo exatamente disso, mas ele mostra como que a gente pode ser fluido para a gente poder se colocar ou se entender neste mundo, nós como sujeito. Ué, pulei. Tá dando para entender, gente? Qualquer coisa vocês chamem aí. Pessoal, perguntinha para vocês. Entendemos. Ah, valeu, Sara, bacana, que bom, que bom. Entendemos então que o sujeito cultural, ou seja, a identidade cultural, é forjada a partir disso, a partir do nosso entendimento de quem somos, em seguida a partir da nossa interação com o meio e depois a partir dessa fragmentação que acontece a partir dos nossos próprios desejos e dos valores que vão mudando. E a partir disso a gente começa a formar nossas identidades. E aí a gente pergunta o que seria a identidade gastronômica? Ou seja, a identidade vai requerer uma forma de identificação. Sendo nós esse sujeito fragmentado, a gastronomia é igualmente fragmentada. A gastronomia passa, quando a gente vai falar de uma identidade gastronômica, ela vai passar justamente pelas mesmas problemáticas que a gente está passando, porque ela não é autônoma. A gente pergunta assim, comida tem viés político? Comida tem gênero? Comida tem identidade? Aí a gente começa a falar, comida é cultura, não foi? Não teve a campanha dos chefes, né, capitaneado pelo Alex Atala, para comida é cultura? E aí eu não vou me alongar muito nisso não, porque eu achei isso uma bobagem absurda, porque não é porque comida não seja cultura, tá? Mas pela motivação do movimento Comida é Cultura, que é uma motivação muito mais para conseguir dinheiro de fomento, né, de algum mecenas aí, a lei do mecenato, né, do Ministério da Cultura, em vigor na época, para poder apoiar eventos gastronômicos, porque eles também são cultura, então eles também merecem ou precisam estar previstos ali. E eu não estou falando também que não deviam estar previstos, gente. Não é só porque veio um movimento que tinha como, talvez, objetivo conseguir patrocínio, conseguir investimento para os eventos dessa galera bem organizada, que são os chefinhos e os chefões, né, midiáticos. Então ele tinha como esse resultado e a gente caiu de boca. Não sei se vocês lembram disso. O pessoal pegava um prato, colocava lá, galinha com piqui, eu como cultura. E aí o outro vinha lá, entendeu? Rabada com agrião, eu como cultura. E isso viralizou, pronto. Bom que vocês lembram. Tem alguns anos, né? Mas, enfim, rolou. A gente concorda, comida é cultura. Ótimo. Comida tem autorização de integrar o sistema identitário de uma pessoa e, claro, de um povo, obviamente. E é claro que a comida mesmo, né, a comida alimento, ela não possui uma identidade, ela por si, porque ela não é gente, entende? Ela não muda, o que muda somos nós diante dela. A gastronomia é a mesma coisa. O que faz com que a comida adquira uma identidade, e essa é a grande resposta, ou motivação desse curso, chama-se
Gastronomia. Gastronomia é o veículo pelo qual a gente cria essas transformações. Esse é um tema que está aberto para debate, inclusive, mas nessa nosso caminho que a gente está traçando no curso, a conclusão que a gente chega, a primeira, né, desse final do curso, é essa: que a gastronomia é o veículo de transformação social, político e cultural do nosso povo. Ou ele integra, né, esse conjunto de elementos que impactam nessa transformação, nessa lapidação da nossa identidade. Perfeito, gente? E aí vem a grande pergunta, principalmente para as nutris, né? E aí, você é o que você come? O que vocês acham, gente? Acho que vocês já ouviram falar esse termo em algumas vezes, né? Vocês concordam com essa máxima? Quer dizer, não é uma máxima, é uma pergunta, né? E aí, Sara, que briga foi essa? Sim ou não, né? A gente não precisa definir o sim ou não, mas a gente tem que problematizar. Você não é o que você come. Não concorda. Também não, Sara. Até porque o você é o que você come começou a ser utilizado justamente para fins de opressão, né? E aí você vai usar o você é o que você come para poder criar estereótipos de pessoas, e isso vai ser uma infelicidade absurda, porque afinal de contas você vai julgar, por exemplo, o obeso a partir do entendimento, ou então você já sai na frente julgando que aquela pessoa só come bobagem, só se alimenta de ultraprocessados. E enquanto a pessoa fitness, ela só vai comer saladinha e vai ser super disciplinada na sua alimentação. E aí a gente começa a reduzir a pessoa, o você, ao que você imagina que a partir das feições físicas daquela pessoa, ela come. A criança tem que comer o quê? O velho tem que comer o quê? O obeso tem que comer o quê? A anoréxica precisa comer o quê? Ou então, se ela é magra, por que eu já me apresso a falar que ela é anoréxica? Então, a gente começa a criar uma série de distorções, uma série de julgamentos infelizes, apressados, preconceituosos e estereotipados para cima das outras pessoas, a partir de uma máxima que é, que é uma ficção. Você não é o que você come, porque não é isso que vai dizer ou que vai sugerir a sua identidade. Sua identidade é muito mais complexa do que o prato de comida ou um hábito, determinado hábito alimentar que você gerou. Considerando, inclusive, gente, que as pessoas, de modo geral, podem até comer mal ou bem, mas em determinada medida, elas comem o que elas comem. Então, por isso que ela não pode ser julgada pelo que ela come. Por outro lado, essa própria pergunta, ela gera também um certo conflito na gente, que é identitário. Sabe por quê? Porque o você é o que você come, ele também tem, ou também leva, para uma questão do pertencimento e da regionalidade. Você é o que você come. Você imagina você, aracajuana, falando que não gosta de aratu, aí já vai ser expulsa da família, não é isso? Eu aqui em Goiás não posso gostar de piqui porque senão vai ser um negócio, vai ser o fim do mundo. Então você começa a ser definido a partir da sua localidade, a partir da região da qual você vem, a qual você habita, reduzido a partir do cardápio básico ou cardápio dito tradicional ou regional, como a gente começou a usar, daquele lugar. E aí, se você não está de acordo ou não se alimenta de acordo com o cardápio tradicional daquele lugar, você então já não pertence mais àquele lugar. Você não pode morar no litoral e não comer
ou não gostar de frutos do mar. Seria uma contradição. Você não pode ser um mineiro e não gostar de queijo, pão de queijo, enfim. E você começa a ter esse tipo de debate que é absolutamente infecundo, sabe? Não serve para nada, não leva para lugar nenhum. Mas ele nos ajuda, trazendo essas questões à tona, a entender que o nosso lugar, ou a nossa região, nosso bioma, e os ingredientes e cardápios que fazem parte da nossa cultura, eles têm um impacto, sim, e moldam a nossa identidade. Do mesmo jeito que o nosso linguajar, os nossos sotaques. Os nossos sotaques, eles são também forjados a partir do lugar onde a gente está. E quando a gente se desloca, a gente acaba confundindo nosso sotaque com o sotaque do novo local para onde a gente migrou, por exemplo, e a gente começa a criar uma outra identidade, um outro vocabulário, uma nova forma de se expressar. E isso vai fazer, sim, parte da nossa identidade, porque a gente começa a se reconhecer e também a se desconhecer a partir desse tipo de choque, né? Então, quando a gente faz a pergunta, você é o que você come, essa pergunta ela precisa ser respondida, né, com toda a complexidade que cabe no espectro da gastronomia em relação à formação da sua cultura alimentar. E aí, minha gente, ó, se vocês quiserem intervir, falar alguma coisa, pode chamar aí, tá? Essa ideia de identidade, então a gente está falando da identidade nossa, né? Ser humano e tal. Nossa relação com o meio ambiente, nossa relação com o outro. E a gente tem a nossa identidade que agora começa a ser cooptada, é sequestrada justamente pelas narrativas e pelos processos de demarcação de terra ou então de fundação de fronteiras e demais arranjos geográficos. E aí é o que eu chamo de quando a identidade vira elemento de posse. Você já deve ter ouvido, né, tomando um vinho, comendo um queijo, nesses termos aí, ó, nessas pequenas siglas. O que quer dizer IGP, DOC, DOP, DOCG? Vocês já ouviram falar nessas siglazinhas, gente? Vocês me avisem isso, senão a gente explica melhor. De todo modo, IGP, por exemplo, né? Ó, pronto, Sara não ouviu. IGP, DOC, DOP, são coisas que estão muito usadas, principalmente na Europa. Principalmente para vinhos, para carnes curadas, para queijos, né, artesanais. Um exemplo muito simples, no Brasil, desse tipo de identificação, está, por exemplo, no DOC, queijo da Serra da Canastra. É um DOC, ou seja, denominação de origem controlada. Ele também é um IGP, né, identificador geográfico, né, de produção. O que isso quer dizer? Basicamente, o IGP, o DOC, esses tipos de selo, eles foram criados para poder determinar a autenticidade de produção daquele produto. Então, o queijo da Serra da Canastra, em Minas Gerais, se você for comprar em qualquer mercado, no Brasil inteiro, você vai precisar ter um selinho ali falando que ele é um IGP, um DOC, ou seja, é um queijo que de fato foi feito na Serra da Canastra e está chegando para você aqui agora. Isso vai acontecer muito com o vinho. A produção vinícola, vinicultora, ela vai criar isso com uma espécie de disputa de mercado. E aí que vem a crise, que é aí que vem o nosso problema com esse negócio. Outro exemplo muito fácil, terroir. O terroir, ele quer dizer terra, né, em francês. O terroir é o terreno, a terra na qual você planta. No caso do vinho, da produção, né, das vinícolas, você tem o terroir como algo de extrema importância para o resultado do produto final. Só que a identidade deste lugar, a identificação, né? Melhor falar, a identificação
desta bebida, ela vai passar justamente por um sistema aristocrático de determinação de valores que não tem nada a ver com a experiência de sabor ou com a experiência, enfim, gastronômica. Ela é apenas um elemento de posse. Caso do champanhe. Por que champanhe é uma coisa e espumante é outra? Você toma champanhe se você estiver tomando um Veuve Clicquot da vida, né? um Dom Perignon da vida. Por quê? Porque são vinícolas que produzem na região chamada Champagne, na França. Tudo aquilo que for feito fora dali é para ser chamado de espumante. Aí a Itália entra na briga, fala assim, então eu vou criar o meu próprio. Aqui a gente não chama de espumante, chama de Prosecco. Prosecco é o nome da uva com a qual eles fazem espumante. E aí eles determinaram que, para poder chamar esse vinho de Prosecco, aí a gente nos pergunta essas coisas, mas tem muito debaixo dessa terra aí, desse terroir. Na Itália, o Prosecco então vai ser essa uva e ele vai identificar que, opa, isso aqui não é champanhe, mas também não é espumante, ele é Prosecco. Então começa a ter essas brigas, né, de titulação, muito parecido com a do orgânico que a gente falou na aula anterior. Mas o DOP, o DOC, esse tipo de título, eles vão ser usados para determinar a origem e da forma como eles falam é de controle, ou seja, é uma origem controlada. Então, de fato, ele tem um objetivo mercadológico muito claro. Por quê? Porque você vai conseguir agregar valor a partir da narrativa que você construiu de nobreza. Ou seja, você conseguiu gerar um valor àquele produto, como a champanhe, por exemplo, e ele vai ser muito mais alto do que qualquer outro espumante. O processo é exatamente o mesmo, mas o terroir muda. A narrativa também ela vem de anterior. Eu não estou falando aqui na disputa pelo sabor, tá, gente? Porque aí a gente pode entrar em uma outra discussão, pode ser interessante também para a gente fazer, né? Já houve muitos testes cegos, né? Principalmente o pessoal de degustação de vinho, em que submetem os experts de vinho ao teste cego e sempre colocam um vinho lá muito vagabundo, ou não, um vinho muito bom, só que muito barato, e diante dele um vinho bem ruim, ou considerado mais ou menos, só que caríssimo, para poder então gerar justamente esse desconforto. Pelo paladar, descobriu-se que o melhor vinho que eu provei ali custava R$ 13. Até parece, né? 13 euros. Né? Que aí é um preço razoável. Ou seja, e um dos piores vinhos que eu tomei naquela degustação custava €1.000. Então você vai ter esse tipo de, enfim, de crise mesmo, né, dentro de todo esse processo de verificação, de autenticação de uma bebida como o vinho. No Brasil, a gente está começando a adotar esse tipo de identificação. As bebidas destiladas que produzimos começam a ter a cachaça DOC, né, com denominação de origem controlada. Ou seja, veio daquele alambique, ele teve esse controle, ele é número tal, e eu posso garantir para você isso. Isso vai levar, então, um valor de mercado. E vai ser muito... E por isso que a Itália, principalmente a Itália, mas também a Espanha, a França e Portugal, se tornaram esses grandes... E os Estados Unidos, né, esses grandes exportadores de vinhos, né, da produção de vinhos no mundo, justamente pela narrativa. Obviamente que o fator qualidade deve haver ali. A gente está falando de produções muito antigas, né, milenares. Mesma coisa que o saquê no Japão, sabe? Então você vai ter vários processos aí, né? O uísque, né, no Reino Unido, enfim. Essa identidade, quando ela vira elemento de posse, ela gera uma outra discussão para a gente, que é essa. O quanto que a nossa identidade está vinculada com esse senso de consumo. Nós somos o que consumimos, aí já é uma outra, né, um outro desenlace para essa pergunta que a gente fez do nós somos o que comemos. Nós somos, então, o que consumimos? Essa é outra pergunta, né? E a gente pode validar que sim, por quê? Porque o consumo, aí o consumo ele vai ter uma outra forma de operação nessa simbologia, que é a seguinte:
quando consumimos, a gente quer também comunicar alguma coisa. Então, quando você consome um vinho tipo DOC, quando você consome uma champanhe, você comunica, e eu não estou falando só para os outros, mas para si mesmo, né, como consumo pessoal, você comunica alguma coisa. Dificilmente, se você não conhece, talvez, os meandros desse tipo de produção, você pouco se importa se é o champanhe ou se é um espumante. Mas, a partir do momento em que essa discussão começa a gerar valor, você cria toda uma cadeia de valorização na sociedade acerca ou em volta de produtos gastronômicos. E é por isso que os vinhos DOC, DOP, DOCG e GP, eles vão ter o maior valor e, portanto, eles vão ser muito consumidos, principalmente por uma classe mais abastada, que vai encontrar naquilo uma forma de se validar como alguém que pode consumir aquele tipo de alimento. O mesmo vai acontecer no consumo de roupa, sapato, né? As vestes vai acontecer isso demais, né? Na moda, isso é o que vai acontecer. Na indústria automobilística, então, nem se fala. Né? Então, vai entrar então essa nossa discussão de identidade, de identitarismo, vai entrar então num vetor ou então enfim, numa operação cíclica que vai nos levar a questionar justamente a forma como a gente se representa para a sociedade, a partir do que a gente se veste, consome, come, etc. Então, é por isso que a identidade, quando vira elemento de posse, ela é muito mais complexa do que só o selo que a gente coloca no vinho para testar a sua autenticidade de produção. Até porque essa própria autenticidade está em discussão. Eu estive lá, morando do lado de uma das principais regiões de vinho da Itália, Barbaresco, né? E também Barbera, né? D'Alba, enfim, Barolo, algumas produções que são muito clássicas, né? Se você vai pedir um Barolo, Barbaresco no Brasil, você vai pagar caríssimo por isso. Porque você já paga caríssimo por isso na Itália. Então, na região de Barbaresco, por exemplo, você tem uma região que tem mais ou menos 500 a 600 vinícolas. E aí você sabe quantas pessoas habitam esta comune, esta cidade? 600. Ou seja, basicamente você tem uma vinícola por cidadão na cidade. Só que aí tem algumas vinícolas que elas não estão naquela fronteira desenhada originalmente que determinava aonde que aquilo é produção de barbaresco. O camarada que passou 10 metros daquele limite, embora ainda esteja na região de Barbaresco, embora ainda esteja, né, se utilizando o mesmo solo, o mesmo terroir, o mesmo clima exatamente, dos mesmos meios de produção, ele não pode se certificar como um vinho barbaresco. Entende? Então a gente cria esse tipo de contradição para as nossas relações, principalmente aqui comerciais. E aí você tem um outro problema. O sagrado, que seria o alimento tradicional que a gente vai comer, cultural, ele começa a se tornar commodity. E aí você tem dois tipos de efeito que vem a partir do momento em que a gente transforma a comida que é sagrada em commodity. Quando eu falo sagrado, eu não estou falando só do sagrado espiritual, embora eu fale dele também. Tá? O sagrado, ele vai ser esse alimento que foi sacramentado culturalmente. Aqui eu coloquei a imagem de um arroz, muito embora seja um arroz de grão curto, né? Que não representa muito bem o nosso arroz brasileiro, mas enfim, tá aí só para uma ilustração mesmo. O arroz, ele começa a ser sacramentado na cultura brasileira como arroz não pode faltar no almoço, não pode faltar no prato brasileiro. Só que o arroz, bem como a soja e demais monoculturas, se tornaram commodities. O milho, principalmente, são tudo commodities. O milho, especificamente, é um produto extremamente sagrado para o brasileiro. Se a gente for pegar a tradição original dos nossos festejos de
São João, são festejos que tiveram como base a celebração da colheita do milho, entre outras hortaliças, né? Mas a colheita do milho marcava, né, sacramentava aquele momento de festejo, de festa, né, e também de devoção. Só que ele se tornou commodity. O café, que é algo característico brasileiro, né, e que é super celebrado no mundo inteiro, o café brasileiro, mas não é celebrado no Brasil. Porque o Brasil, a ele, e para o nosso Brasil, que eu estou falando do Brasil popular, eu não estou falando das cafeterias hipsters, né, com aqueles quadros escritos em lettering de giz, tá? Mas eu estou falando do café brasileiro mesmo, você compra no mercado, ele vai ser da pior qualidade possível. Ele vai ser o quê? Commodity. Ah, café tipo exportação. Tipo exportação nada, entendeu? Você inclusive tem nas cafeterias brasileiras processos de separação de grãos e de torra e de venda absolutamente separados da mesma indústria, né? Para poder gerar um tipo de produto para exportação e outro tipo para consumo interno, entendendo que para consumo interno é o da pior qualidade, sabe? E o preço é um pouco mais barato, só que também ele não vai justificar. Então, esse tipo de sequestro, que principalmente a monocultura vai promover, é ela que vai gerar justamente essas duas consequências graves para o nosso entendimento da gastronomia: o nutricídio e o apagamento cultural. O nutricídio que a gente tem visto acontecer já neste momento, que é o fato de faltar os elementos básicos na nossa mesa, e não está faltando por falta de produção, é mais uma falta planejada, ou seja, o nutricídio, quando a gente fala em nutricídio, a gente está falando justamente de um processo de opressão, de um projeto de opressão que tem um aval do poder público, se não for causado ou perpetuado pelo próprio poder público, né, em sintonia ou, enfim, ou pelo menos em devoção a essa famosa mão invisível do mercado, que é quem controla os preços, quem é que controla o valor e a bolsa. E a outra consequência, que também é grave, é o apagamento cultural. Então a gente começa a perder o nosso vínculo com aquele alimento. A gente começa a perder o vínculo simbólico com aquele alimento, porque ele começa a sair da nossa mesa. É o que a gente falou sobre as punks. As punks, as plantas alimentícias não convencionais, elas não eram punks, nunca foram. Elas precisavam se tornar punks para a gente conseguir, por algum projeto de narrativa, de tomada de consciência, a gente começar ou voltar a consumi-las, ou poder reconhecê-las. Então, nosso apagamento cultural, ele parte pela alimentação também. E a gastronomia, ela precisa ser esse veículo a combater, entendeu? E não a se entregar justamente para esse tipo de arranjo. E é por isso que a gastronomia, ela está num lugar em que dela precisa ser exigido, né, o compromisso, como a gente já falou antes. O compromisso com quem produz. Você lembra aquela conversa que a gente teve com a Tainá Zanetti? É isso. A gente tem que basear esse compromisso para evitar ou para promover cultura, porque o apagamento cultural é o projeto que está existindo, sabe? Então, assim, não é irrelevante quando a gente percebe que dentro das nossas cidades a comida regional sumiu das mesas dos restaurantes ou passaram a ser servidas em restaurantes regionais. Você precisa regionalizar o seu restaurante para servir a comida daquela área em que você tem um restaurante, o que é um absurdo, né? Talvez, né, não sei se seria aí em Aracaju está funcionando tão assim, né? Porque afinal de contas temos aí a passarela do caranguejo, né, gente? Mas você tem assim um lugar muito de pertencimento, mas eu não sei como é que tá, né? Às vezes está sendo massacrado aí, está sendo. Eu sei que o Aratu está sumindo, né? Como a Sara falou ali da pesquisa dela, e já é um sumiço de muito tempo, que aí tem a ver também com os ataques aos manguezais e tudo mais, né? Que vem por conta
desse processo de monocultura, esse processo de desmatamento, enfim, aquecimento global, e esse rearranjo que a gente está fazendo, que está massacrando nossa economia circular da alimentação. E aí a gente chega nesse tema aqui, ó, vamos falar hoje sobre as Havaianas e políticos em época de eleições. Começando pelo segundo, tem essa foto muito tradicional, não sei se vocês já viram, né? Virou um meme enorme assim. É esse cidadão que eu esqueci o nome agora, é o, enfim, Partido Novo. É um desses caras de sapatênis e camisa polo, comendo pastel. Essa foto foi tirada em época de eleições e se tornou um grande fenômeno eleitoral. Principalmente nas últimas eleições agora, municipais que rolaram, a gente teve a internet recheada de memes, né? Chegou o tempo de eleições, ou o tempo em que políticos vão às feiras comer pastel. Por quê? Por que o político do Novo, que é esse partido super ligado à aristocracia, super ligado às elites, ele vai se submeter, então, a comer um pastel na feira? Pelo mesmo motivo das Havaianas. A legitimação popular, ela é uma catapulta para a opressão popular. Olha que doido. Vamos pegar um pouquinho essa história das Havaianas para a gente entender esse cenário um pouco? As Havaianas, as legítimas, não é isso? As Havaianas, elas são sandálias, que conhecemos muito bem, né? Super famosas, super utilizadas aqui por nós. E a gente pode ter as Havaianas como um símbolo nacional. As Havaianas, de fato, são um símbolo nacional do empreendedorismo nacional e tal, por um motivo curioso. Elas pegaram a indústria, eu acho que não era nem brasileira, assim, era no Brasil, mas eram os gringos que trouxeram uma ideia do Japão de produzir alpargatas. Só que quando eles foram fazer as alpargatas, chinelas, né, sandálias, elas chegaram no Brasil e falaram assim, cara, tá aí, a gente tem uma chance de fazer umas alpargatas, mas a gente não vai fazer que nem os japoneses, porque a gente não tem essa matéria-prima. Vamos procurar uma matéria-prima que possa nos atender. E aí encontrou a grande matéria-prima brasileira, né, nos seringais, a borracha. Então a borracha era uma matéria-prima super barata, super já dominada, né, pelo brasileiro, e aí foi possível construir, né, ou desenhar uma sandália 100% de borracha e 100% então nacional. Nesta versão clássica, branca e azulzinha. Um item democrático. As Havaianas, já diria Chico Anísio, não sei se vocês já viram as propagandas mais antigas, vou mostrar algumas para vocês aqui. Tem outro Chico Anísio que estava muito ruim, eu não vou conseguir mostrar para vocês porque o áudio estava péssimo, mas depois vocês procurem para ver se vocês acham. Chico Anísio, ele fazia uma das primeiras propagandas das Havaianas e falava, olha, essa é a sandália que é usada da pessoa mais pobre até a pessoa mais rica. Então, ela é a sandália democrática. Ela é a sandália que todo mundo usa. E esse discurso ele perdurou até os anos 90, porque as Havaianas elas não tinham muita novidade, era isso aí, entendeu? Só que aí elas começaram a ser reconhecidas como sandália de pobre. Não durou muito. Apesar dos ricos gostarem muito de usar, começava a ficar latente essa percepção de que a Havaiana é uma coisa meio vagabunda, então pobretões usam. Precisamos diversificar, precisamos conquistar esse público aristocrático, burguês, que não está mais consumindo as Havaianas. E aí eles recorreram ao grande lugar que a gente recorre quando a gente quer mudar a mentalidade das pessoas, a propaganda comercial. Então vamos assistir duas propagandinhas das Havaianas e aí a gente conversa aí sobre o que elas significam
Malu Mader tá aí? Tá sim, quem quer falar? Tá, dá licença. Ô, moço, mas... A correntinha não vale. Ô, Malu, atende a gente, Malu. Não dá, acabei de sair do banho. Jura? Nossa, queria ver uma coisa. Vê o que? Eu não tô nem vestida. Mostra o pé. O pé? Mostra! Mostra! Rapidinho. Olha, pé da Malu Mader, gente. De Havaiana. Mas eu sempre usei. Ah, é? Você e todos os brasileiros. Vem cá, não dá pra gente entrar um pouquinho, não? A gente toma um café, você apresenta o outro pé. E agora o outro, né? Vamos assistir o outro. Vocês provavelmente não pegaram essas propagandas, não, né? Essa próxima eu acho que sim. Olha aí. Havaianas da Itália. Aqui. Tetracampeã. Pô, mas tem também as da Alemanha, tricampeã mundial. Não é mole, não. Brasil é covardia, né? França mandou bem em 98. Uruguai levou 2. Tem história. Muito difícil. Qual eu escolho? Ah, vai com a vermelhinha, pra combinar com a camiseta. Olha que bonitinho. Pronto. Vambora. Não tem respeito nenhum, mãe. Pera aí, meu amor. O que aconteceu aí, gente? As Havaianas saíram de uma popularidade e depois o que elas fizeram? A segunda eu lembro muito, pois é. Elas precisaram diversificar, elas precisavam recuperar esse público que estava conseguindo ou estava percebendo as Havaianas como um item da baixa classe. E, portanto, precisaram gourmetizar as Havaianas. As Havaianas ganharam cores a partir dos anos 90, ali nesse comercial da Malu Mader. Ele já foi o comercial em que propunha outras cores para as Havaianas, tá? E aí começava a se legitimar mais uma vez, virou o artigo de luxo. As Havaianas têm até uma parceria, e aí eu já não lembro se é com a Dolce & Gabbana, com a Louis Vuitton, mas eu lembro que o colunista social do jornal que eu trabalhava na época, ele ganhou esse par de Havaianas, de uma marca super chique. E ele falou assim, essas Havaianas, esse par de Havaianas custa R$1.000 no mercado. Você consegue, então, umas Havaianas reproduzir ou então ilustrar todo o abismo social que a gente tem na nossa sociedade. Você tem, então, as Havaianas legitimando a verdadeira brasilidade que a gente finge que não é com a gente, que é a brasilidade da distinção, dos que tem pouco e dos que tem muito. E aí de uma classe média que precisa ser adulada para poder se sentir pertencida a essa classe que tem muito, que não vai conseguir nunca comprar as Havaianas de R$1.000, né? Vai até achar uma afronta comprá-las, mas vai gastar um bom dinheiro para pegar as Havaianas da Copa, ou as Havaianas daquele determinado tema, dos Vingadores, da Marvel, enfim, sei lá. Vai se criando esse tipo de artigo. Na gastronomia, a gente faz a mesma coisa. O processo gastronômico é o mesmo. Porque à medida que a gente pega um prato de comida e começa a transformar aquela linguagem tradicional numa linguagem gourmetizada, como a gente falou lá na aula da Tainá, a gente vai transformar aquele prato para que ele possa ser legível para aquele consumidor que está disposto a pagar e também sentir uma celebridade, um senhor distinto, para poder se alimentar do chamado bom e do melhor. Então, essa ilustração das Havaianas aponta justamente para esse tipo de relação que a gente passa a ter com o consumo, para poder, então, se identificar. As Havaianas deixam de ser, então, as legitimamente brasileiras democráticas para serem, ou para exporem, na verdade, a verdadeira faceta do Brasil, que é da distinção, da diferença e desse abismo social. Perguntas, questões, gente? Podem jogar aí na tela, viu? Gastronomia, pessoal, portanto, é veículo de afirmação e justiça social. Ou seja, por meio da gastronomia, por mais que ela participe de todos esses arranjos que gerem
né, a distinção ou a diferença, ou colaborem para isso, ela também tem esse viés de socorro, esse viés de busca por um equilíbrio social, né, e também de reafirmação. E aí a gente tem três exemplos que eu gosto de trazer aqui. Não sei se vocês conhecem, mas o movimento Black Lives Matter, né, que vocês também já devem ter ouvido falar, é um movimento que esse ano também voltou a reverberar bastante, né? Ele é um movimento que gerou muita adesão no universo do cinema, dos esportes, né, principalmente dos esportes norte-americanos, né, no basquete, no futebol americano. Então, você teve equipes da NBA no último campeonato, agora, de 2020, entrando em quadra com os dizeres Black Lives Matter na blusa, né? Então, você tem uma certa adesão, né, a esse tipo de narrativa, ou então de posicionamento, né? No Oscar do ano passado, ou do início desse ano, né, também aconteceu isso. O que a gente vai perceber é que você tem uma progressiva aderência do campo público para determinadas pautas, e a gastronomia, gente, não ficou fora, por mais que a gente pense que possa ter ficado, sabia? Você tem, por exemplo, esse grupo que está na foto aí, ó, Black Lives Matter. O nome desse grupo é Ghetto Gastro. O Ghetto Gastro é um grupo de cozinheiros e militantes, né, da gastronomia social lá do Bronx, ou do Brooklyn, em Nova York. Tá? E o que eles fazem é reafirmar a identidade da cozinha afro-americana a partir da geração de inclusão social. Então, eles buscam jovens para poder capacitá-los. Tá? É um processo que a gente tem também em algumas iniciativas no Brasil, para capacitá-los como cozinheiros, né? Mas também para poder politizá-los. Então, essa ideia é você usar a gastronomia, do Ghetto Gastro, como uma forma de politização, uma forma de militância. Então, você exerce essa sua militância a partir da reafirmação identitária. Então, você vai reconhecer que este povo afro-americano tem uma cultura alimentar, do mesmo jeito que a gente no Brasil vai ter com os indígenas, com a nossa própria comida de raiz africana, matriz africana, a gente vai ter, então, uma identificação que a gente vai precisar reafirmar. E a gastronomia é o veículo que vai permitir isso. Porque é por ela que se faz. A mesma coisa vai acontecer no entendimento dessa novidade aí para mim, chamada queer food. Vou mandar para vocês um artigo, tá, em inglês, num site chamado Eater. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho muito bom, né? É um site muito... enfim, tem muito conteúdo gastronômico, assim, muita matéria profunda e bem feita pra caramba, investigação e tal, e críticas, né, sobre esse universo da gastronomia e dos restaurantes. E aí eles vão falar sobre isso, ó, queer food. Ou seja, queer é uma expressão, né, do vocabulário LGBTI, mas que ele tem para si uma importância maior, porque o queer também se relaciona com a teoria queer, ou seja, tem uma base teórica, né, que fundamenta essa discussão do queer, que seria generalizando, né, a cultura LGBTI. Então, você vai ter o queer food com uma novidade. Assim, existe uma comida gay, digamos assim. Nossa, mas o que seria isso? Né? E a primeira resposta seria, tá, a comida gay vai ser aquela comida cheia de glitter ou com parafernálias, ou então aqueles drinks, né, que, de cabaré, enfim, ou teria essa linguagem, sabe? O que seria essa comida? E aí, nesse artigo, ele vai começar a explorar a cultura alimentar que começa a ser gerada a partir, de fato, das iniciativas gastronômicas que têm se preocupado com a identidade ou com a equidade de gênero, sabe? E aí você vai ter o feminismo pautando boa parte dessa discussão e também uma expressão LGBTIQA+, que vai, então,
acrescentar algumas camadas sobre alimentação. E não é tão difícil a gente pensar nisso, e também a gente não precisa pensar nisso de uma forma tão estereotipada, porque a gente tem também vários estereótipos da comida máscula, não é isso? Quando a gente falou lá naquela aula sobre a cozinha doméstica, a gente citou o exemplo do churrasco. Churrasco, nos nossos imaginários, se tornaram, né, uma cozinha de homem, né? E agora, cada vez mais, apesar de você ter uma entrada aí de mulheres, né, de mestras churrasqueiras e assadoras, você vai ter uma cultura muito máscula de usar boné, né, de tatuagem, barba mal feita, ou seja, você tem toda uma linguagem, toda uma estética aí por trás, né, tentando pautar esse tipo, reafirmar esse tipo de comida, né, de alimentação. Então, a queer food é uma questão. E você tem também outra forma de reafirmação social, que é pela gastronomia social. E aí você tem uma foto dos irmãos do Vegano Periférico, não sei se vocês conhecem eles. Eles fizeram um filme, inclusive, agora, que vai estrear, ou estreou já no YouTube. Eu ainda não vi, não olhei, não procurei, não. Mas eles fazem um projeto que é muito bonito, muito legal, que é Vegano Periférico, o nome já diz tudo, né? Que é de conscientizar e de trazer uma informação que até pouco tempo a gente não tinha. É possível comer comida 100% plant-based, que é o termo utilizado, né? Ou seja, sem insumos animais, barata, e que não seja ultraprocessada. Então, essa é a definição do vegano periférico, é a militância deles, e vai ser de propor o que você pode encontrar no mercado, na feira, e como você pode compor um prato vegano sem precisar aderir, né, ao varejismo, né, do ultraprocessado, e também, né, sem precisar gastar horrores em produtos absolutamente preparados e feitos artesanalmente com elementos, ingredientes caríssimos. Por exemplo, avelã, não é isso? Amêndoas. Você vai tomar um leite de amêndoas, você sendo um periférico vegano, sabe, 100 ml daquele troço vai custar, sabe, 12 caixas do leite UHT do supermercado mais próximo, de vaca. Enfim, tem essas questões. Então, eles vão trazer soluções justamente para poder atender essa outra dimensão. Aí entra também, por exemplo, o Davi Harris, né, com o Gastromotiva, que ele faz uma inclusão e também atende pessoas em situação de rua, então que estão em situação de fome, né, a partir do reaproveitamento de alimentos e tudo mais. Então, a gastronomia, ela também vai ser esse veículo para essa transformação social. E aí, minha gente, só um instante. Aí a gente vai ter esse pequeno cenário que eu vou mostrar para vocês, que são as violências alimentares. E sempre quando a gente fala em violências alimentares, a gente está pensando no nutricídio, ou seja, que é a mais clara para a gente. Ou seja, que é uma violência perpetrada justamente à sociedade, ao povo, inibindo esse povo de uma segurança alimentar, como falamos na aula passada, e gerando, então, uma ruptura sistêmica tão grande que vai gerar uma população pobre de nutrientes e, no limite, esfomeada, de fato, literalmente morrendo de fome. Mas as violências alimentares que a gente quer tratar neste âmbito político, elas estão muito mais ligadas com essas concepções identitárias, porque elas também reconfiguram os imaginários da gastronomia a partir desse desequilíbrio que é promovido pelo jogo de poder. Por exemplo, restaurante. O restaurante, ele se torna símbolo de riqueza, poder e corrupção. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas no nosso imaginário, quando a gente vai falar de máfia, por exemplo, a máfia se reúne em restaurante. Quando a gente vai falar de políticos urdindo contra
a sociedade fazendo suas negociatas e suas rachadinhas, eles estão fazendo isso nos restaurantes. Gente, eu estou em Brasília, então Brasília ele é um lugar em que nunca disfarçou isso, sabe? É um lugar que é até estranho de você, que não está acostumado com essa dinâmica aqui, de frequentar durante a semana. No final de semana é normal, é como qualquer outra cidade. Mas durante a semana é você entrar no restaurante e você tem 100% das mesas pessoas vestidas com gravata e taier. Ou seja, você basicamente tem pessoas fazendo negócio. E negócio em Brasília significa lobby político. E lobby político significa o uso do cartão corporativo. E por isso que os restaurantes de Brasília se tornaram, muitos deles, né, ou alguns deles, grandes fachadas de lavagem de dinheiro, por exemplo. Né, há restaurantes que só servem justamente para poder abrigar esse tipo de produção e saquear os cofres públicos por meio do cartão corporativo usado de uma forma antiética, digamos assim. Então, os relatos são muitos, né? Eu tenho amigos aqui, donos de restaurantes, já foram donos de restaurante, que já relataram muitas vezes a forma de pagamento, né? Quando não pelo cartão corporativo, recebendo literalmente maleta de dinheiro para pagar o consumo ali. E era um consumo super sem freio, né? Com direito ao a melhor bebida da casa, os vinhos caríssimos, enfim. Então o restaurante ele vai ter essa imagem, que é uma imagem construída justamente com a criação do restaurante, que ele replica o modelo da corte, do império. E a partir daí ele reúne a aristocracia e o lugar dele vai ser o lugar de atender, então, a classe alta. É porque ele se populariza. E hoje você tem um restaurante com vários modelos, né? Várias formas. Mas o restaurante ele gera também uma questão hierárquica que é muito grave. Você tem hoje um movimento, que é um movimento principalmente contra o assédio sexual, que vem sendo denunciado em Hollywood, na indústria do entretenimento, e que somente há pouco, começou a ser denunciado nas cozinhas. Então, a hierarquia dos restaurantes, ela promove também uma opressão que é no limite, ou é literalmente criminosa. A hierarquia do restaurante, ele vai promover quase que uma forma, ele vai replicar quase que uma forma de um quartel, sabe? Então ele vai exigir um determinado nível de subserviência a partir de cima para baixo, né? Que vai ser de uma forma estúpida. Então o assédio moral, ele é uma questão que sempre esteve presente no restaurante de uma forma muito peculiar. Os grandes chefes, né, mundo afora, país afora, né? Mundo afora não tem chefe lá fora, né? Pelo menos até agora a gente não descobriu. Os chefes que a gente vai ter, muitos deles dessa geração anterior, eles vão se orgulhar de serem absolutamente imorais no trato com seus funcionários. Vide Eric Jacan, né, que se tornou essa figura, né, super celebrada no Brasil, apesar de ter quebrado seus restaurantes e ficado sem pagar as suas equipes, né, e gerado um monte de problema trabalhista, ele virou essa figura que ganhou credibilidade ou se legitimou a partir do falar grosso. Se você pega um programa recente, relativamente novo dele, O Pesadelo na Cozinha, é isso. É ele gritando com um funcionário, com um dono de restaurante, falando que está fazendo errado, tudo mais. Então esse tipo de opressão ele vai ser perpetuado nas cozinhas. E ele reflete também aquilo que há nas cozinhas domésticas, que a gente falou lá na época da cozinha doméstica, sobre o lugar de violência contra a mulher. Sabe? A sociedade machista, ou então aquela ideia do marido como chefe da família ou como dono da casa, o que ele vai fazer? Ele vai exigir da mulher. Eu quero a minha comida, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Então, a cozinha será um lugar de subserviência da mulher para com o homem. E também para com os filhos. Né? Não deixa de ser. Outra questão, lanche e merenda. Você não vê político falando em lanche, problematizando o lanche,
ou falando que tem que liberar chocolate e coxinha para as crianças no lanche da escola particular. O que você vê é político querendo empurrar ração para merenda. Gente, há uma diferença brutal entre lanche e merenda. Lanche é o que você come sendo burguês, pequeno burguês, classe média, que vai na escola particular e pode se alimentar com o dinheiro da mesada. Merenda é aquilo que a gente viu acontecendo agora, na época do coronavírus, de que muitos pais e mães ficaram atarantados quando a escola fechou, porque sabia que aquele era a oportunidade deles conseguirem alimentar seus filhos, graças à merenda escolar. Então, a merenda é política pública e, por isso, ela está em xeque. A merenda, juntamente com a cesta básica, vão se tornar uma das maiores violências que a gente vai ter para com a nossa sociedade. Por quê? Primeiro, a gente já te falou sobre isso. A cesta básica, ela não é básica. A cesta básica não inclui os alimentos que, provavelmente, nos conselhos de nutrição, você teria como alimentos básicos para a geração de segurança alimentar para uma família. Ponto. A cesta básica, ela é vista, então, como um favor, com elementos, na maioria deles, industrializados, se não até ultraprocessados, com a finalidade de não deixar morrer as pessoas, ou não é de gerar segurança alimentar, sabe? É de tampar o buraco da barriga. Só que, como política pública, ele precisa ser revisto urgentemente, porque ele precisa levar em consideração essas instâncias da alimentação, que são as instâncias gastronômicas, ou seja, culturais. Precisa levar em consideração os simbolismos, o bioma, a nossa relação com o campo. Então, por isso que a merenda escolar mais correta, que em alguns lugares, na maioria dos lugares chegou a ser instituído, né, teria sido essa de você buscar a merenda na agricultura familiar, em vez de fazer aquela merenda pobre, porque a merenda pobre, o filho do rico, do classe média, ele pode arcar com a merenda pobre, porque ele está suprindo no almoço, na janta. Mas o filho do pobre, ele precisa da merenda, porque a alimentação dele no almoço, na janta, no café da manhã, vai ser absolutamente limitada, sabe? E aí a gente chega também nessa questão da apropriação cultural, que se tornou um grande tema também para a gente poder discutir. E na gastronomia não é diferente. Para tanto, a gente vai mostrar aqui um trecho de uma sériezinha que eu acho bem legal, principalmente se trabalhar com adolescentes, né? Não estou chamando vocês de adolescentes não, tá, gente? É só porque eu acho que ela é muito didática. E eu, sinceramente, eu adoro didatismo, tá? Didatismo. Que eu acho que ele orna muito bem, ele nos ajuda a compreender, enfim, várias vantagens. Eu vou mostrar para vocês um episódio, deixa eu parar de compartilhar aqui, um episódio da série Professor Iglesias, que está na Netflix, que é do comediante Gabriel Iglesias, o Fluffy. É voltada para adolescentes, porque o próprio Fluffy ele faz o papel de um professor, né, de ensino médio, de uma universidade, de um colégio, uma escola pública nos Estados Unidos. E ele é de origem mexicana, né, de ascendência mexicana. E aqui ele vai discutir, na verdade, a aluna dele, mais engajada, assim, vai cobrar dele, né, uma questão voltada à apropriação cultural. E o mais curioso, quando eu mostro esse vídeo nas aulas de Comida de Pensar, é que o nome desse episódio é Food for Thought, ou seja, comida de pensar. Foi traduzido como dá o que pensar. Mas basicamente é comida de pensar, gente. Olha aí. Deixa eu colocar ele no ponto aqui. Depois vai desenvolver essa trama, né, para poder tentar entender o que é a apropriação cultural, né? A aluna ela vem trazendo que, olha, você não pode comprar taco, que é um ingrediente, né, um elemento mexicano, né, uma receita mexicana,
de um empreendedor filipino. E claro que à medida que for avançando a discussão, você vai entender que não é só isso, né? A apropriação cultural, ela não é uma discussão rasteira, em que você fala assim, você não pode fazer isso porque você não é isso, né? Então ele vai passar justamente pela apropriação. A apropriação é diferente de uso, tá? Apropriação é quando você se utiliza de um achatamento cultural ou promove uma ação, uma atitude ofensiva em relação àquela determinada cultura. A apropriação cultural, por exemplo, um exemplo que a gente teve há não muito tempo atrás, foi o do acarajé, né, que ele começou a ser vendido como bolinho de Jesus nas ruas de Salvador. E isso, sim, ele se torna apropriação cultural, porque aí você está deslocando uma receita que é de uso sagrado de uma determinada religião, no caso o candomblé, para poder validar uma outra religião que está em disputa, inclusive política, em relação a essa. Então você tem essa... Não é só porque você chamou de bolinho de Jesus, não é um apelido carinhoso, né? Esse se torna, de fato, uma ofensa social. Então a gente precisa colocar essas camadas de discussão quando a gente for pensar nesses choques culturais. A gente está, sim, à mercê dessas disputas de identificação. Porque do mesmo jeito que a gente cria e a gente se utiliza de ofensas, né, para com o outro, né, xenofobia, racismo, etc., você pode gerar isso a partir da comida, a partir dos adornos que você usa no seu corpo, né, ou seja, das roupas, enfim. Então, a questão da apropriação cultural é uma camada importante para a gente colocar nessa equação da discussão gastronômica também. Beleza, gente? Dito isso, pessoal, entramos na política. A gente precisa falar de política se a gente está falando de gastronomia. Porque o ato de comer, como a gente já falou anteriormente, é um ato político. O ato de comer é um ato político por quê, gente? Porque o simples fato de a gente escolher o que comer, de poder comer aquilo que a gente quer, ele já decorre de uma escolha, e essa escolha ela pode, inclusive, ser subversiva, dependendo da realidade na qual você se encontra. Voltando para 1984, a gente tem um momento muito importante para o deslocamento da nossa identidade. Então, você tem uma manifestação que gerou um golpe de Estado 20 anos antes, que seria em 64, né, o golpe de Estado, né, a ascensão do fascismo brasileiro, que tomou o poder na marra, né, à força, por meio de uma manifestação dessa geração dos baby boomers, ou seja, da família tradicional brasileira. E aí você tem esse sujeito que começa a se deslocar, começa a se identificar como, opa, nós somos um sujeito de livre pensamento, de livre agir. O governo não nos permite. Então a gente começa também a mudar, a gente começa a construir e moldar nossa identidade, de modo que a gente leve isso a uma ação final, que resultou, no caso da nossa ditadura militar, no movimento da Direta Já, que foi uma resposta àquele movimento civil-militar de 20 anos antes, também nas ruas, e que vai pedir agora a democracia ser estabelecida, uma nova Constituição ser escrita, que previsse, então, liberdades que haviam sido suprimidas nesses últimos anos. Então, o entendimento de que todo o poder emana do povo, ele é uma base muito importante para a gente poder discutir, né, o processo de reconhecimento, de entendimento da manifestação política. Política, gente, é uma coisa linda. O problema é que essa palavra se tornou um palavrão porque a gente associa ela aos atores, né, deste circo que se tornou o Congresso Nacional, o Palácio Planalto, as assembleias legislativas, né, de vereadores ou de deputados e tal. Mas a política,
ela não é isso. Política é esse veículo que a gente vai usar que vai gerar discussão, debate da coisa pública, da coisa nossa. Então, a política é por meio dela que a gente gera participação social, transparência, prestação de contas, a famosa responsabilização, ou accountability, em inglês. Eu tinha antecipado esse tema antes, mas a política pública é por meio dela que a gente pode gerar ou conseguir o princípio da dignidade. E o nome disso, inclusive no direito, é chamado, entre outras coisas, né, de direito à cultura. Olha só isso que interessante. Direito à cultura. Então, mais do que eu como cultura, e gastronomia é cultura, não, gastronomia é direito. Porque ele é cultura. Então, se você precisa, se você tem na nossa Constituição a máxima, ou então a garantia do direito à cultura, você tem a garantia do direito à gastronomia. E não a gastronomia, né, de celebridade, de fanfarronice, de eventinho. Não, a gente está falando da gastronomia mesmo. Essa gastronomia que gera justiça social e que gera, né, equilíbrio. Aqui a gente tem uma foto de um movimento que eu não sei se vocês lembram, que aconteceu ano passado, se não me engano, né, atrasado, que foi o banquetaço. Aconteceu em várias capitais do Brasil. Ah, não, foi no ano passado mesmo. Que foi um movimento que foi gerado depois do desmonte do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar. Então, foi feito vários banquetaços que surtiu um efeito. Ou seja, foi reincorporado, né, ao quadro do Conselho, ou enfim, do poder público, essa instância de participação social, que é o Conselho de Segurança Alimentar, resultado de uma manifestação pública. Então, gente, a manifestação pública e o direito à manifestação pública é o primeiro passo de ação que pode gerar, ou que pode mirar, o princípio da dignidade. Em vez da gente ficar preocupado com os muros que foram pichados e as vidraças que foram quebradas ao longo da determinada, ou dessa, ou de qualquer outra manifestação, a gente precisa estar preocupado com a violência que está sendo perpetrada ou que está sendo respondida por esse ato. Esse ato, se ele foi, nesse caso não foi, mas se ele é um ato violento, ele é violento não porque ele tem a natureza da violência, é porque ele responde a uma violência. E a resposta à violência, normalmente, leva a uma guerra, a um atrito, e vai gerar algum nível de violência. Mas o importante é que, nesses canais que a gente tem para poder gerar democracia, gerar participação social, a gente precisa entender que, antes de tudo, gastronomia, por ser cultura, é, consequentemente, direito. Terminou, gente. Valeu, pô. Eu achei que tinha mais um slide, desculpa, mas não tem não. Uma frase, Teodorado. Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor. Muito bom. Hoje eu estava até participando de um debate virtual com um cineasta britânico, Ken Loach. Ken Loach é um cineasta já muito premiado, ganhou 2 Palmas de Ouro em Cannes, etc. E ele faz um cinema político, um cinema muito, muito afirmativo, assim, né? Super falando sobre direitos trabalhistas, principalmente, e tal. E ele fala também essa frase, ele reproduz essa frase, né? Ele não fala dessa forma, mas é isso. Né? Na minha quadra, onde moro, tem pichado. Né? Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor. E isso é o que, de fato, pauta essa nossa conversa de hoje. Então, quando a gente vai falar em identidade gastronômica, a gente tem que lembrar que a identidade gastronômica ela é uma identidade cultural, que é apenas uma identidade. E que a ideia de identidade, nesse sentido, ela vai nos permitir nos identificar. Você tem um teórico, eu não estou lembrando o nome dele agora, eu estava lendo há pouco
um texto dele, francês, que ele vai falar identidade cultural não existe. O argumento dele é muito interessante sobre isso. A gente não vai entrar, obviamente, nessa discussão, mas aqui eu estou falando que ela existe. O Focaccia Blues eu acho que está no YouTube mesmo. Eu não olhei, mas eu acho que está no YouTube. Eu assisti o Focaccia Blues num festival que tem em Pirinópolis, Goiás, chamado Slow Film, que era o festival, né, que vem do Slow Food, mas de cinema e alimentação. Sensacional. E muita coisa boa lá. E Focaccia Blues é uma grande indicação. Gente, assistam com companhia, porque é um filme divertidíssimo. Então acho que vale a pena, né? Abram um vinho e assistam aí no conforto do lar, né? Afinal de contas, não tem muito o que fazer. Ainda não chegou a vacina, infelizmente. Mas vamos lá. Pessoal, muito obrigado pela companhia. A gente está se encaminhando, então, para fechar o nosso curso Comida de Pensar. Na segunda-feira, a gente se reencontra para a gente poder falar sobre o pensamento contemporâneo da gastronomia. E, então, a gente poder envelopar e amarrar toda essa discussão que a gente está tendo. Tá joia? Gente, muito obrigado pela presença e pela participação. Valeu. Um beijo.